O estoicismo é uma escola filosófica que surgiu na Grécia no século IV a.C., fundada por Zênon de Sítio. Os estoicos defendiam que o ser humano deveria viver de acordo com a razão e a natureza, buscando a virtude como o único bem e a felicidade como o resultado da sabedoria. Os estoicos se dividiam em 3 áreas de estudo: a física, a lógica e a ética. A física era a parte da filosofia que tratava da natureza e do cosmos, explicando os fenômenos naturais e as leis que regem o universo. A lógica era a parte da filosofia que tratava do conhecimento e da linguagem, desenvolvendo métodos para alcançar a verdade e evitar o erro. A ética era a parte da filosofia que tratava da conduta humana e dos valores morais, orientando o modo de viver do sábio. Os estoicos se destacaram na lógica, criando uma teoria dos juízos e das proposições, uma lógica proposicional e uma lógica modal. Eles também desenvolveram uma teoria do conhecimento baseada na percepção sensível e na assentimento racional. Para os estoicos, o conhecimento é uma representação fiel da realidade, produzida pela impressão sensível e confirmada pela razão. A razão é capaz de distinguir entre as impressões verdadeiras e as falsas, dando ou negando o seu assentimento. O assentimento é um ato voluntário e consciente da alma, que pode ser suspenso em caso de dúvida. Os estoicos também se destacaram na ética, propondo uma moral baseada na virtude e na indiferença. Para os estoicos, a virtude é o único bem e consiste em viver de acordo com a razão e a natureza. A virtude é uma disposição racional e harmônica da alma, que se manifesta nas 4 qualidades principais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. A indiferença é a atitude de não se deixar afetar pelas coisas externas, que são indiferentes à felicidade. As coisas externas são aquelas que não dependem da nossa vontade, como a saúde, a riqueza, a fama, o prazer, a dor, etc. Os estoicos afirmavam que essas coisas não são nem boas nem más em si mesmas, mas apenas preferíveis ou rejeitáveis, conforme a sua utilidade ou conveniência para a virtude. Os estoicos ensinavam que o sábio deve ser impassível diante das paixões, que são perturbações irracionais da alma causadas pelo juízo errado sobre as coisas externas. As paixões são divididas em 4 gêneros: desejo, aversão, prazer e dor. O desejo é a paixão que surge quando se julga que algo ausente é bom. A aversão é a paixão que surge quando se julga que algo presente é mal. O prazer é a paixão que surge quando se julga que algo presente é bom. A dor é a paixão que surge quando se julga que algo ausente é mal. Os estoicos afirmavam que as paixões são contrárias à razão e à natureza, pois fazem o ser humano perder a liberdade e a serenidade. O sábio deve substituir as paixões pelas emoções racionais, que são afetos moderados e conformes à razão, como a alegria, a cautela e o desejo racional. O estoicismo teve 3 fases principais: o estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo novo. O estoicismo antigo foi o período inicial da escola, que se concentrou na ética e na física. Os principais representantes desse período foram Zênon de Sítio, Cleantes de Assos e Crisipo de Sole. O estoicismo médio foi o período intermediário da escola, que se caracterizou pelo ecletismo e pela influência sobre os romanos. Os principais representantes desse período foram Panécio de Rhodes, Posidônio de Apameia e Cícero. O estoicismo novo foi o período final da escola, que se caracterizou pelo aspecto religioso e pela resistência ao Império Romano. Os principais representantes desse período foram Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. O estoicismo foi uma das escolas filosóficas mais influentes da antiguidade e do mundo ocidental. Suas ideias inspiraram o cristianismo, o budismo, o humanismo, o racionalismo, o existencialismo, entre outras correntes de pensamento. O estoicismo é uma filosofia que valoriza a razão, a natureza, a virtude e a liberdade como os pilares da vida humana. Epicteto e a lógica da autodisciplina. Epicteto, o famoso filósofo estoico, ensinou que a lógica é a chave para a autodisciplina. Ele argumentou que, através do uso da razão, podemos discernir entre as coisas que podemos controlar e as que não podemos. Assim, podemos concentrar nossos esforços naquilo que está sob nosso controle, alcançando maior tranquilidade e sabedoria. Sêneca e a razão como remédio para as emoções. Sêneca enfatizou que a razão é um antídoto para as emoções descontroladas.
Ele aconselhou a aplicação lógica da reflexão para analisar nossos sentimentos e, assim, evitarmos reações impulsivas. Com a razão como guia, podemos tomar decisões mais sábias e alcançar uma maior harmonia interior. Marco Aurélio e a meditação sobre a natureza da realidade. O imperador romano filósofo Marco Aurélio, em seus Meditações, convida-nos a usar a razão para contemplar a natureza da realidade. Ele argumenta que, ao compreender a impermanência e a interconexão de todas as coisas, podemos aceitar melhor os eventos da vida e manter nossa serenidade. Zeno de Cítio e a lógica como fundamento da filosofia estoica. Zeno de Cítio, o fundador da escola estoica, afirmou que a lógica é o alicerce da filosofia estoica. Ele acreditava que a razão poderia ser usada para descobrir os princípios éticos e viver de acordo com a natureza. Dessa forma, a lógica era vista como um caminho para a virtude. Aristóteles de Cirene e a importância da lógica na ética. Arístones de Cirene, um discípulo de Zenão, defendia que a lógica desempenhava um papel crucial na ética. Ele argumentava que, por meio da razão, poderíamos avaliar nossas ações e discernir as que estavam de acordo com a virtude das que não estavam. Essa análise lógica era essencial para viver uma vida ética. Cleanthes e a busca da sabedoria. Através da razão, Cleanthes, outro seguidor de Zenão, destacou a busca da sabedoria através da razão. Ele via a lógica como a ferramenta pela qual poderíamos entender os princípios universais e, assim, nos alinhar com a ordem do cosmos, vivendo de acordo com a razão. Crisippos e a lógica. Como uma ciência da argumentação. Crisippos, um dos mais importantes estoicos posteriores, desenvolveu a lógica formal e a retórica. Ele acreditava que a lógica era uma ciência da argumentação, e sua habilidade em argumentar de forma lógica era fundamental para a defesa das crenças estoicas. Cícero e o diálogo entre a lógica e a ética. Embora não tenha sido um estoico, Cícero reconheceu a importância da lógica no contexto ético. Em seus escritos, ele explorou o diálogo entre a lógica e a ética, argumentando que a razão era necessária para justificar e fundamentar nossas ações morais. Lúcius Anaeus Cornutus e a lógica, como base para a filosofia estoica. Cornutus, um professor de filosofia estoica, salientou a lógica como base da filosofia estoica. Ele via a razão como o alicerce para a compreensão das doutrinas estoicas, destacando a importância de usar a lógica para investigar e aprimorar nossa compreensão filosófica. A unidade da sabedoria estoica, lógica e razão na busca da virtude. Em resumo, os estoicos viam a lógica e a razão como ferramentas inseparáveis na busca da virtude e da sabedoria. Eles acreditavam que a aplicação da lógica nos permitia entender o mundo, controlar nossas emoções e viver de acordo com a natureza. Através de filósofos como Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio e outros, a tradição estoica nos deixou um legado valioso que destaca o papel fundamental da lógica e da razão em nossas vidas, como meio de alcançar a serenidade e a virtude. A lógica é a ferramenta para entender o mundo. Segundo os estoicos, a lógica é a ferramenta essencial para entender o mundo. Por meio da lógica, podemos identificar as causas e os efeitos das coisas, e assim, obter um conhecimento mais preciso da realidade. A razão é a guia para a ação. Além de entender o mundo, a razão também é essencial para a ação. Por meio da razão, podemos tomar decisões que sejam coerentes com nossos valores e objetivos. O mundo é governado pela razão. Os estoicos acreditavam que o mundo é governado pela razão. Por isso, eles acreditavam que a razão humana é capaz de compreender a ordem do universo. A virtude é o bem supremo. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo. A virtude é a ação de acordo com a natureza humana, e é isso que nos traz felicidade e realização. A felicidade é alcançada pela aceitação. Os estoicos acreditavam que a felicidade é alcançada pela aceitação. Aceitar as coisas que estão fora de nosso controle é essencial para a paz interior. O sofrimento é uma oportunidade de crescimento. Os estoicos acreditavam que o sofrimento é uma oportunidade de crescimento. Por meio do sofrimento, podemos aprender a ser mais fortes e resilientes. Morte é um evento natural. Os estoicos acreditavam que a morte é um evento natural. Não devemos temer a morte, pois ela é apenas uma transição para outra forma de existência. A vida deve ser vivida no presente. Os estoicos acreditavam que a vida deve ser vivida no presente.
Não devemos nos apegar ao passado ou ao futuro, pois isso só nos trará sofrimento. A prática é essencial para o progresso. Os estoicos acreditavam que a prática é essencial para o progresso. Não basta apenas conhecer a filosofia estoica. É preciso colocá-la em prática em nossa vida cotidiana. O estoicismo é uma filosofia prática. O estoicismo é uma filosofia prática. Seu objetivo é ajudar as pessoas a viver uma vida mais feliz e plena. A lógica e a razão são ferramentas essenciais para entender o mundo. Por meio delas, podemos identificar as causas e os efeitos das coisas, e assim obter um conhecimento mais preciso da realidade. Junte-se a nós na jornada estoica. Inscreva-se agora no nosso canal para abraçar a sabedoria e a paz interior.